Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça, a paz do Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, o seu lar e, de uma forma toda especial, essa igreja. Parabéns pelos 50 anos de história, de ministério da igreja, o jubileu de ouro da Igreja Presbiteriana de Brasília. Nós estamos muito felizes por vocês e por esse momento especial na vida desta igreja, com a qual nós temos um relacionamento já de longa data e um carinho muito grande por todos aqui, especialmente pelos seus pastores, reverendo Weber, reverendo Reiner, também o presbítero Alex, agora convivendo mais de perto. Nós agradecemos o convite feito por esses irmãos e ao conselho também por nos dar essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Eu não quero me delongar aqui muito, então vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, o verso de número 24. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso de número 29, uma conhecida passagem das Escrituras, no final do Sermão do Monte que Jesus pregou. A palavra do Senhor assim nos diz, irmãos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Nós já oramos, já nos colocamos na dependência do Espírito Santo para a meditação da sua palavra. O nosso tema nessa breve devocional não é exatamente o que está no programa da liturgia, o que está na liturgia será o tema da nossa aula a seguir, mas nesse momento nós queremos falar do ensino de Jesus, da necessidade que nós temos de aprender urgentemente com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de apresentar alguns motivos para os quais, ou pelos quais, nós devemos buscar o seu ensinamento, devemos conhecer esse ensinamento e principalmente obedecer o ensino de Jesus. O primeiro motivo para nós buscarmos o ensino de Jesus é que ninguém de nós, ou nenhum de nós, ou ninguém sabe o que a vida nos reserva. A vida é longa, o mundo é perigoso e nós estamos sujeitos a muitas intempéries e dificuldades na nossa vida. O texto deixa isso muito claro no verso 25 e 27, falando da situação de duas pessoas. A palavra de Deus nos diz que a chuva cai por cima torrencialmente, fazendo com que os rios transbordem por baixo, e tudo isso ao som sob a pressão dos ventos que batem na lateral e fazem tremer a casa e fazem também tremer os alicerces da casa. E muitas vezes nós nos perguntamos por que a vida tem que ser assim, e às vezes ficamos até magoados com Deus quando essas intempéries caem sobre a nossa casa. Salomão, ele tinha esse questionamento e ele encontrou a resposta. Por que as coisas são assim? Ele disse na carta, no seu livro de Eclesiastes, capítulo 7, 29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Desde que o homem pecou, o primeiro casal pecou, e nós estávamos ali representados na rebeldia de Adão e Eva, como também estamos representados na obediência do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Mas quando a queda ocorreu, como consequência predita pelo Senhor, a morte entrou no mundo, com todo o processo que envolve a morte.
processo de decadência, de dor, de sofrimento, de problemas, e isso passou a todos nós durante toda a história da humanidade. Por isso, então, a vida é perigosa. Deus não é insensível a essas intempéries. Pelo contrário, seu Filho sofreu tudo o que era necessário para reverter esse processo, para reverter a maldição da queda. E Ele está, então, preparando para nós o seu reino, moradas para todos aqueles que têm uma aliança com Jesus, e finalmente nós seremos livres desses sofrimentos e dessas lutas. Mas, por enquanto, até que a eternidade comece, até que novos céus e nova terra sejam inaugurados, ou, na verdade, sejam consumados, uma vez que já vivemos sob o ambiente e a atmosfera do reino de Deus, nós vamos ter que enfrentar dificuldades desse tipo. Podem ser desilusões amorosas, podem ser ansiedades com o futuro, como vivemos hoje no nosso país, a preocupação com um possível desemprego, ou já desempregado, a preocupação com o sustento, sejam ansiedades relativas a casamento daqueles que estão solteiros, ou dificuldades no casamento, dificuldades na família daqueles que já estão casados ou são filhos, a doença, morte, e até mesmo a perseguição que vai se aumentando contra o povo de Deus que vive num mundo hostil ao Evangelho. Todas essas intempéries nós estamos sujeitos. É por isso que precisamos de Jesus. Precisamos do seu ensino, precisamos das suas palavras, para termos orientação e direção sobre como viver em meio a essas dificuldades. E aqueles que têm com Jesus uma aliança estão debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, mesmo quando houver chuvas, quando houver inundações, ou quando houver ventos fortes, o mais o Senhor fará. Um segundo motivo, meus irmãos, pelo qual nós precisamos buscar o ensino de Jesus, buscar a intimidade e a comunhão com Jesus, é que também ninguém é capaz de enfrentar tudo isso sozinho. Havia um homem sensato nessa parábola contada por Jesus que edificou a sua casa sobre areia, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E a má notícia é que todos nós temos alicerces de areia, até que venhamos a ter uma aliança com Jesus e passemos por uma experiência de regeneração pelo Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento. Todos nós temos um alicerce de areia. A boa notícia, aliás, Evangelho é bem isso, uma boa notícia, é que é possível mudar o nosso alicerce e estabelecermos sólidos alicerces na nossa vida. Mas por que nenhum de nós é capaz de enfrentar sozinho essas lutas? Porque nós, por natureza, meus irmãos, somos fracos, somos instáveis, não temos força em nós mesmos, nem fomos criados para ter força por nós mesmos, para enfrentar as dificuldades. Alguns dizem que a religião é o ópio do povo, a muleta dos fracos, mas, na verdade, ser humano é ser dependente. Fomos criados assim, é contra a nossa natureza, queremos viver uma vida de autonomia, de autossuficiência, e isso fica muito evidente pelo que tem acontecido com os jovens ao redor do mundo. A Organização Mundial da Saúde informa que anualmente morrem mais de 1 milhão de jovens no mundo. E a segunda maior causa de morte de jovens, depois de acidentes de trânsito, é o suicídio. O que mostra que nem os jovens, que são fortes, são vigorosos, teoricamente cheios de vigor e de energia, conseguem lidar com as pressões, essas pressões, que vêm para todos, com força ou com sabedoria para viver, e acabam colocando fim nas suas vidas. De longe, essas duas casas são iguais. Não há nenhuma diferença aparente em nenhuma das duas casas, que, na verdade, são exemplos e parábolas da minha vida e da sua vida. Mas há um momento em que é possível perceber a diferença. E João Calvino, ele disse que a verdadeira piedade não se distingue totalmente da sua imitação, até que venham as provações. Quando as provações chegam, as lutas vêm, é que nós vamos evidenciar o que está sustentando a nossa vida, qual é o alicerce da nossa casa e da nossa vida. E ou ficaremos de pé, ou desabaremos, como alguns desses jovens estão desabando, envergados pelo peso da vida e fazendo uso de uma saída trágica, como a saída
do suicídio. Salomão, mais uma vez, ele diz agora em Provérbios: o que me der ouvidos habitará seguro. Se temos as palavras de Jesus no nosso coração, se vivemos essas palavras, se nos exercitamos nelas diariamente, obedecendo a palavra do Senhor, quando as provações vêm, nossos músculos espirituais, emocionais estão exercitados e o Senhor conosco, presente na nossa vida, nos dá então o suporte para enfrentarmos todas essas dificuldades. Mas no texto bíblico nós também encontramos uma motivação a mais para nós buscarmos o ensino de Jesus. É que ninguém ensinou o que Jesus ensinou. Hoje nós temos muitas pessoas posando de mestres, de professores, especialmente aí nas mídias sociais. YouTube hoje é uma ferramenta fértil desse tipo de pessoa. E temos, inclusive, jovens, muito jovens, na casa dos seus 20 e poucos anos, ensinando como viver aos adolescentes. São alguns youtubers famosos que nós temos por aí. Um deles, inclusive, é considerado brasileiro o segundo youtuber mais influente do mundo. E o que ele faz é graça, é humor. Mas não é um humor pelo humor simplesmente, é um humor que acaba ensinando alguma coisa. Mas esse tipo de gente, esse tipo de conselho, mais parece com aquilo que Jó classificou de pessoas que proferem provérbios de cinzas, palavras e ensinamentos que não valem para nada. Mas o que Jesus ensinou é alicerce de rocha, de pedra. E o que ele ensinou? Basicamente, Jesus nos ensinou sobre a aliança de Deus conosco. Por causa dessa aliança, hoje aqui uma criancinha foi batizada. A aliança de Deus conosco é exatamente essa. Deus, desde o Éden, foi a sua intenção, e Ele não desistiu da sua intenção. O seu plano era exatamente esse, ter uma aliança de amizade conosco. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu habitarei entre vocês. Vou cuidar de vocês, vou proteger vocês, e vocês serão fiéis a mim, prestarão tributo de adoração a mim. Essa é a aliança, e este foi o ensinamento que Jesus veio nos trazer, e mais do que apenas o ensinamento, ele veio pavimentar o caminho para que nós pudéssemos ter essa aliança com o Senhor Jesus. Ninguém ensinou isso, ninguém nos ensinou como nos reconciliar com Deus. Aliás, tentaram. Várias vozes se levantam de tempos em tempos apontando possibilidades e alternativas e caminhos para que nós nos reconciliemos com Deus, mas só Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Mas Jesus, ele foi além, ele não apenas nos ensinou como nos reconciliar com Deus, mas em função dessa reconciliação com Deus, como viver a vida presente. E o Sermão do Monte trata exatamente disso, meus irmãos. Como fica a vida de quem tem uma aliança com Jesus? Como fica o coração dessa pessoa que passa pelo novo nascimento, o caráter dela, e como deve ser o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. É disso que é tratado em todo o Sermão do Monte. Por isso começa com as bem-aventuranças, fala da responsabilidade de sermos sal e luz, e depois Jesus pontua áreas muito particulares da vida humana, onde nós precisamos exercitar a nossa nova natureza em Cristo. Ele fala, portanto, de relacionamentos com amigos e inimigos, ele fala de casamento, fala de adultério, fala de como lidar com a pobreza, fala de como deve ser o nosso culto ao Senhor, a oração, o jejum, o alerta para os falsos mestres. Jesus está nos ensinando a viver no mundo, e assim, nós precisamos desse ensinamento, nós precisamos dessas palavras de Jesus, para podermos viver neste mundo com sabedoria, com força e não esmorecermos no meio do caminho. Ele vem nos trazer uma vida abundante e por isso nós precisamos das palavras de Jesus. Ninguém ensinou o que ele ensinou. E, finalmente, eu queria destacar uma última motivação para nós nos apegarmos de todo o nosso coração ao ensino de Jesus e fazer isso nas nossas casas, lendo a palavra de Deus na nossa devocional diária, na nossa devocional em família, estando presentes na escola bíblica dominical, nos cultos da igreja, lendo bons livros, tudo que possa nos instruir sobre as palavras de Jesus. Devemos fazê-lo, porque ninguém ensinou como Jesus ensinou. E o contraste aqui feito pelos próprios circunstantes que ouviam a palavra de Jesus, era nítida a diferença entre a maneira como Jesus ensinava e como os escribas ensinavam.
quando Jesus acabou de proferir essas palavras, está no verso 28, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus era um excelente comunicador, muito criativo, fazia uso de parábolas, de histórias terrestres com verdades celestes embutidas nestas histórias. Mas o que chamava a atenção e o que fazia de Jesus um mestre por excelência, destacado, admirado por aqueles que ouviam, era a sua autoridade. Jesus não ensinava uma coisa que ele não vivia. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Jesus ensinava transmitindo graça, dizendo que as exigências do seu evangelho e do seu reino eram previamente acompanhadas da graça necessária para nós cumprirmos essas exigências. Mas, principalmente, Jesus ensinava com a autoridade de ser o próprio Deus, o Filho eterno de Deus. Os escribas e fariseus tinham um hábito e um costume que era citar pessoas importantes, mestres importantes. Na sua época, por exemplo, Hilel e Shammai eram duas grandes referências teológicas que os escribas certamente citavam nos seus debates, nos seus ensinamentos. Mas Jesus fazia bem diferente. Conhece aquela expressão, em verdade vos digo? Na língua original é amém e amém vos digo. E traduzido para nós, a ideia é essa mesmo. Olha, o que eu estou dizendo para vocês é absolutamente a verdade. E Jesus, ele dizia mais, olha, sou eu quem vos digo isso. Eu estou dizendo com a minha própria autoridade e não fazendo mão de outras autoridades. Ele usava, inclusive, o chamado ego enfático, mas eu vos digo. Sou eu que estou dizendo, não estou citando aqui nenhuma fonte. Na minha autoridade divina, esses ensinamentos foram ministrados para nós. É interessante que o livro do Apocalipse faz referência a Jesus como o Verbo de Deus. Lá no capítulo 19, 13, nós encontramos que ele está vestido com um manto tinto de sangue, uma referência à sua humanidade, morte e ressurreição, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. A NVI traduz essa expressão, que é o Logos de Deus, de uma forma mais precisa, quando ela diz, o seu nome se chama, ou o seu nome é Palavra de Deus. Logos tem muito mais a ideia de revelação, Deus falando conosco, do que Deus agindo. Claro que Deus age, mas a expressão vem aqui carregada dessa função de Jesus, dessa ação ministerial que é revelar a Deus a nós. E por isso, o ensino de Jesus era de tamanha autoridade e as multidões ficaram maravilhadas do seu ensino. Isso significa que você e eu devemos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa segurança nas palavras de Jesus, porque é o próprio Deus, o Filho de Deus eterno, quem nos trouxe do céu essas palavras para nos orientar, para nos dirigir na nossa caminhada, de modo que, sejam quais forem as intempéries que venham sobre a nossa vida, nós possamos estar firmados na palavra do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos urgentemente aprender do ensino de Jesus, por esses e muitos outros motivos, mas os que encontramos aqui nesta breve exposição é que ninguém sabe o que a vida reserva. A vida é longa e o mundo é um lugar perigoso, desde a queda. Ninguém é capaz de enfrentar tudo sozinho, nós somos fracos e instáveis por natureza, já fomos criados para depender de Deus e a queda nos colocou numa condição pior, porque nos afastou da fonte de todo o poder e de toda a graça. Ninguém ensinou o que Jesus ensinou, a verdade a respeito da aliança e de como viver a nossa vida aqui. E ninguém ensinou como ele ensinou, um ensino cativante, mas, sobretudo, com a autoridade de quem ele é, Jesus, a palavra de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que a escola dominical dessa igreja seja sempre como tem sido, um lugar onde a palavra de Jesus é anunciada. Que Deus nos abençoe.